Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 733. Ensinar Fan Xingjian limpou as mãos. Então ele olhou para a atônita Caterina e disse: o problema está resolvido, mas eu não o matei. Você deveria ter uma maneira de lidar com ele, certo? Catarina assentiu. Vou ligar para o meu tio. Ele vai mandar alguém aqui imediatamente. Ela saiu mancando. Depois que Caterine fez a ligação e voltou para o corredor, ela percebeu que Jaque e Linda haviam ido até Fan Xingjian e curiosamente fizeram todo tipo de pergunta. Jaque perguntou: sistema de técnicas de espada? Você está dizendo que pode cultivar diferentes tipos de técnicas de espada incríveis, assim como aquelas nos filmes de Kung Fu? Os olhos de Linda brilharam e ela perguntou animadamente: o sistema fica mais forte diretamente ou você mesmo cultiva? Podemos aprender as técnicas da espada? Embora seus sistemas lhes fornecessem inúmeras riquezas e grandes posições na sociedade, eles não podiam dar grande poder a Jaque e Linda. Depois de testemunhar a cena em que Fan Xingjian usou um forte poder de trovão e uma grande velocidade de relâmpago para derrotar sozinho Black e os 30 soldados abaixo dele, Jaque e Linda ansiavam por ter um poder tão forte. Ao ouvir suas perguntas, Fan Xingjian sorriu. As coisas estavam acontecendo do jeito que ele queria. Ele queria experimentar o caminho de cultivo dos cavaleiros e ver se isso poderia ajudar esses humanos extraordinários, que possuíam sistemas, a se tornarem cavaleiros. Portanto, Fan Xingjian ofereceu a eles a mesma coisa que havia oferecido a Caterine anteriormente. Não tenho ideia se vai funcionar, mas se você quiser aprender, posso te ensinar. É claro. Jaque e Linda gritaram. Fan Xingjian assentiu. Então, no momento seguinte, ele bateu com um dedo na testa de cada um. Um conjunto de técnicas básicas de espada nutrição jorrou em suas mentes. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian também canalizou uma única partícula física no corpo de Linda. No entanto, ele não fez o mesmo por Jaque. Ele queria testar se poderia guiar manualmente a evolução de seus sistemas. Depois de um único toque, Linda e Jaque submergiram na incrível técnica da espada. Caterine, que estava ao lado, também se aproximou. Ela perguntou com interesse: posso experimentar também? É claro. Antes de cultivar, parte do corpo de Caterine já tinha a estrutura de partícula física. Então, é claro, Fan Xingjian não desistiria da chance de guiá-la em seu cultivo. Além disso, o cultivo era algo que exigia a vontade da pessoa. Foi por isso que ele tentou liderá-los gradualmente, em vez de pressioná-los com força a fazê-lo. Depois de experimentar um intenso tiroteio de vida e morte, eles estabeleceram um vínculo com Fan Xingjian. Meia hora depois, um homem de pele branca vestindo um terno levou Black embora. Caterine não perguntou o que eles fariam com Black, e Fan Xingjian também não estava interessado em descobrir. Nos próximos dias que se seguiram, Fan Xingjian ficou na mansão e guiou as 3 pessoas em seu cultivo. Com o domínio de Fan Xingjian, que estava no nível de um mestre das artes da espada, foi uma tarefa fácil para ele guiar alguns iniciantes na prática das artes da espada. Os resultados do cultivo foram muito semelhantes ao que Fan Xingjian adivinhou. Jaque, para quem Fan Xingjian não canalizou nenhuma partícula física, cultivou por muitos dias, mas não mostrou nenhum resultado. Por outro lado, Linda foi canalizada com uma partícula física. Portanto, embora ela tivesse um talento medíocre, o número de partículas físicas em seu corpo aumentou de 1 para 10 após o cultivo. Caterine fez ainda melhor. Como ela possuía o sistema de musculação, ela já tinha atributos físicos e coordenação extremamente poderosos. Um grande número de partículas físicas também foi convertido em sua área de estômago. Alguns dias de cultivo trouxeram grandes melhorias, então ela agora estava no nível de aprendiz de cavaleiro. Ao meio-dia deste dia, no gramado da mansão, Caterine disparou como uma chita ágil e cortou a espada de madeira que ela segurava em um golpe para baixo. Todos os músculos e ossos de seu corpo criaram sons crepitantes de explosões, e o poder surgiu através de seu corpo.
O poder desencadeado por essa espada ultrapassou seus limites iniciais e atingiu 30 toneladas. Com este único ataque de espada, a espada Akizu uivou e fortes vendavais roçaram o rosto de Fan Xingjian. Eles sopraram seu longo cabelo, fazendo-o dançar loucamente como cobras negras. Vendo este surpreendente ataque de espada, tanto Linda quanto Jack revelaram olhares atônitos. Quando eles viram um humano liberando poderes tão violentos. Diante do ataque de espada de Catherine, Fan Xingjian bateu suavemente com o dedo. Naquele instante, a espada de madeira quebrou e Catherine foi lançada voando. Ela rolou 10 vezes no gramado antes de finalmente parar. Catherine levantou a cabeça violentamente e perguntou: "Como você fez isso?" "Eu sinto que meu ataque de espada anterior seria capaz de esmagar até mesmo um caminhão." O choro unificado de seus músculos e ossos é apenas o meio mais básico de canalizar seus poderes. Ainda há muito que você precisa aprender. Catarina balançou a cabeça. Quanto mais ela aprendia as artes da espada com Fan Xingjian, mais ela sentia que ele era profundo e insondável. Nesse momento, o celular dela, que estava ao lado, tocou. Catherine atendeu e atendeu a chamada. "Tia, você está vindo? Você já está aqui?" Tudo bem, vou abrir a porta para você." Catherine abriu os portões da mansão remotamente com seu telefone celular e disse a Fan Xingjian e aos outros: "Minha tia veio. Ela é uma mulher de carreira teimosa. A maneira como ela fala pode não soar tão bem, mas não use isso contra dela." No momento em que Catherine disse isso, uma senhora de meia idade, de pele clara, cabelo curto e vestida com traje de trabalho e salto alto, havia entrado. Quando seu olhar caiu sobre Fan Xingjian, Linda e Jack, suas sobrancelhas franziram. "Catherine, o que tem acontecido com você nestes últimos dias? Você não atende o telefone nem compareceu a várias reuniões importantes no trabalho. A razão pela qual você fica em casa o dia todo é para brincar com eles?" Catherine respondeu impotente: "Tia, não estou brincando. Você conheceu Jack e Linda. Este é o professor Fan Xingjian. Tenho aprendido artes de espada com ele nos últimos dias." "Artes de espada?" Ao ouvir essa resposta, a tia de Catherine franziu ainda mais a testa. Uma aura intensa se ergueu dela enquanto suas sobrancelhas se franziam, dando uma sensação de supressão. Esta senhora de meia-idade de pele branca chamava-se Diana. Ela não era apenas tia de Catherine, mas também a CEO de uma empresa multinacional nos Estados Unidos. Ela tinha vários 10.000 funcionários sob seu comando e controlava os movimentos de várias centenas de milhões de fundos todos os dias. Como resultado, ela exalava um ar de arrogância e superioridade. Sentindo as mudanças que estavam ocorrendo com tia Diana, Catherine disse rapidamente: "O professor Fan Xingjian também é um ser humano extraordinário. Ele possui poderosas habilidades em artes de espada e sua destreza em batalha supera em muito a minha. Alguns dias atrás, foi ele quem derrotou Black." Ouvindo sobre a identidade de Fan Xingjian como um humano extraordinário, Diana finalmente olhou para o rosto de Fan Xingjian. No entanto, depois de ouvir que sua habilidade era nas artes da espada, ela não lhe deu atenção. Afinal, em comparação com os vários poderes extraordinários que ela tinha visto no passado, incluindo a manipulação de chamas do espaço, ser capaz de sofrer mutações, ser impenetrável a armas ou possuir uma força tremenda, uma habilidade de artes de espada não parecia tão poderosa assim. Quanto a Black, que era um fraco entre os humanos extraordinários, ela não pensava nele. Diana olhou para Catherine e disse: "Catherine, não é que eu queira importuná-la. Está tudo bem quando você continuou brincando com o passado. Não poderíamos nos incomodar em nos importar com isso, mas em pensar que você se envolveu em um tiroteio desta vez. Você está tentando assustar seu pai e eu? E quanto às artes da espada, é bom para você brincar com isso, mas não perca todo o seu tempo com isso. Você é o sucessor da família Douglas, e há muitas coisas que você terá que fazer no futuro. Deixe todas as lutas e matanças para as pessoas abaixo de você.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 734. O escudo de prata. Catherine queria replicar, mas Diana não lhe deu chance de fazê-lo. Diana olhou para Fan Xingjian e disse: Você é Fan Xingjian, certo? Chinês? Não importa. Obrigado por salvar Catherine há alguns dias. Como você é um humano extraordinário, estou disposto a fornecer com emprego como gerente de segurança da Silver Shield Company. Você receberá um salário anual de $1 milhão. Dizendo isso, ela entregou um cartão de visita para Fan Xingjian. Traga meu cartão de visita e compareça à entrevista na empresa na próxima semana. Eles atenderão você. Como membro da alta sociedade dos Estados Unidos, Diana sabia da existência de humanos extraordinários. Na Silver Shield Security Company que a família Douglas montou, eles até recrutaram vários humanos extraordinários. Era verdade que essas pessoas tinham uma proeza de batalha excepcional. No entanto, para Diana, as coisas que tinham um fator decisivo na sociedade moderna ainda eram dinheiro e riqueza. Embora Diana já fosse considerada um membro da alta sociedade, ela ainda não estava em um nível em que pudesse entrar em contato com aqueles monstros que estavam nas trevas do mundo, como o Congresso Radiante, a Aliança Carmesim, o Cavaleiro das Trevas, e a Rainha Sangrenta. Quanto às artes da espada, Diana já havia conhecido humanos extraordinários antes, e muitos deles possuíam poderes, incluindo a capacidade de manipular o espaço, chamas, maldições ou mudar suas aparências. Em comparação com essas, as artes da espada não soavam muito. Portanto, em sua opinião, oferecer um cargo com um pacote de remuneração anual de $1 milhão foi suficiente para agradecer a Fan Xingjian por salvar a vida de Catherine. No entanto, Fan Xingjian apenas olhou para ela com calma. Ele não disse uma única palavra nem pegou o cartão de visita que lhe foi entregue. Catherine disse com raiva: Tia, o que você está fazendo? Mestre Fan Xingjian salvou minha vida. Além disso, suas artes de espada são muito poderosas. Estou pensando em passar a empresa para você por enquanto e me concentrar em cultivar artes de espada com ele. A profundidade das artes da espada. Muito poderoso. Profundidade das artes da espada? Diana riu e balançou a cabeça. Ela olhou para o relógio e disse: Catherine, tenho uma reunião internacional daqui a pouco e não tenho tempo para discutir com você sobre isso. Vou perguntar mais uma vez. Você vai desistir de empresa e aprender artes de espada? Na presença de Catherine, Diana de fato acumulou muito prestígio por muito tempo. Então, no momento em que ela assumiu o ar de uma anciã, Catherine se sentiu pressionada. No entanto, ao pensar na sensação que ela teve depois de cultivar as artes da espada por alguns dias, Catherine assentiu teimosamente e disse: Isso mesmo. Eu quero cultivar as artes da espada, mesmo que seja à custa de desistir do gerenciamento de a empresa. Excelente, excelente, excelente. Nossa, Catherine realmente cresceu. O olhar de Diana se estreitou enquanto ela exalava. Eu pensei que vocês eram apenas alguns personagens insignificantes e não queria ser incomodado com você. No entanto, eu não esperava que sua experiência com poder extraordinário ainda fosse tão baixa e que você tratasse alguém que acabou de conhecer como um grande mestre. Mas o mestre Fan Xingjian é realmente incrível. Linda e Jack também contribuíram. Ele sozinho matou várias dezenas de mafiosos totalmente equipados. Ele é como um super-herói dos filmes. Vou embora daqui a 3 minutos. Vou direto ao ponto, disse Diana. A razão pela qual vocês acham que ele é muito poderoso não é porque ele realmente é. É só que vocês são muito fracos. Catherine, inicialmente pensei que vocês tinham muito pouca experiência com essas coisas, mas parece que cheguei tarde demais. Ao dizer isso, ela já havia levantado o celular e discado um número. Olá, Leão Branco. Faça uma viagem até XXXXX. Quero que você cuide de uma pessoa com cerca de 1,80 m de altura. Ele é um homem asiático com cabelos compridos, veste um manto longo e atende pelo nome de Fan Xingjian. Não. Não há necessidade de matá-lo. Nocauteá-lo serve.
Ela então manteve o telefone e saiu de salto alto enquanto dizia: alguém virá mais tarde para brigar com ele. Vocês descobrirão então. Vou deixar que ele e vocês entendam a situação atual de extraordinário humanos, para que você nem sempre tenha certeza de como as coisas realmente são. Catherine, se eu ainda não te ver no escritório amanhã de manhã às 8 horas, vou congelar todos os seus cartões bancários. Diana caminhou um pouco antes de se virar de repente e dizer enquanto sorria para Fang Xingjian: sinto muito, Sr. Fang. Não estou contra você. É só que Catherine é muito jovem e estou com pressa. Portanto, minhas ações são um pouco rudes. Você ainda pode se candidatar a um emprego na Silver Shield Company. Sempre daremos as boas-vindas a um humano extraordinário como você. Seu tom era muito educado, mas não havia como esconder o ar de superioridade no fundo de seu olhar. Com isso, ela saiu sem se virar, deixando para trás uma visão legal das costas. Esta senhora era resoluta e se via como a mais importante. Além disso, ela era extremamente inflexível. No entanto, Fang Xingjian sorriu sem palavras. Como ele poderia prestar atenção a uma pessoa comum? Pelo contrário, um argumento como esse estimularia a mentalidade rebelde de Catherine, e ela ficou determinada a produzir resultados em seu cultivo de artes da espada para que sua tia soubesse que ela não havia feito a escolha errada. Isso foi algo que Fang Xingjian ficou satisfeito em ver. Portanto, Catherine, Linda e Jack continuaram a cultivar as artes da espada. Meia hora depois, uma sombra negra passou pelas paredes e se aproximou. Era um jovem de pele branca com cabelos loiros que tinha uma figura alta e aparência bonita. Ele tinha um sorriso brilhante e parecia um garoto comum da vizinhança. Com um sorriso radiante, ele olhou para as três pessoas e Fang Xingjian que estavam praticando artes de espada. Quando ele os viu olhando em sua direção, ele acenou e perguntou: desculpe, qual de vocês é Fang Xingjian? Ótimo, vocês três são estrelas e há apenas uma outra pessoa. Então você deve ser Fang Xingjian, certo? Ele disse enquanto apontava para Fang Xingjian. A pessoa que falou foi o Itilion, para quem Diana havia ligado antes. Ele era um dos humanos extraordinários recrutados pela Silver Shield Security Company. O leão branco possuía um sistema de evolução de metal e poderia aumentar a resistência de seu corpo ao engolir repetidamente diferentes tipos de metal e ligas. Atualmente, ele já havia se tornado uma existência impenetrável. Revólveres e metralhadoras comuns não eram mais capazes de lidar com ele com nenhum ferimento. E apenas armas com poderoso dano fervilhante, como mísseis de foguetes e obuses, seriam capazes de infligir ferimentos nele. No entanto, tais armas teriam apenas efeitos como causar ferimentos. Se alguém desejasse matá-lo, seria necessário um poder de fogo capaz de causar danos em larga escala. Portanto, o leão branco permaneceu aberto e honesto, não importa onde ele fosse. Ele estava acostumado a caminhar, enfrentar qualquer adversário de frente e depois conquistar a vitória. Agora, vendo que ainda havia alguém praticando artes de espada que usavam armas frias, ele secretamente achou engraçado. Mesmo as armas eram ineficazes contra ele. As armas frias comuns nem valiam a pena mencionar. Diana não era uma idiota. Embora ela não considerasse o sistema de artes da espada em alta consideração, ela ainda enviou o Leão Branco, que era impenetrável por armas, para lutar contra Fang Xingjian. Ela queria garantir que nada desse errado. Para alguém que era impenetrável por armas ir contra uma pessoa que tinha habilidades nas artes da espada. Para Diana, este era um plano infalível. Ouvindo o que o Leão Branco disse, Fang Xingjian nem mesmo virou a cabeça e continuou a guiar Catherine em sua prática de artes de espada. O corpo humano deve ser um, e os órgãos internos também devem ser um. Você também deve manter um ritmo corporal, um tipo de frequência que se torna um com a força onipresente no ar. Se você pode conseguir tudo isso, você terá dominado os rudimentos. Fang Xingjian explicou os requisitos para a primeira transição enquanto segurava a palma da mão de Catherine, guiando a circulação e a frequência do poder em seu corpo para lançar ataques de espada. O Itilion estava rindo ao lado. Esta já era moderna.
As armas frias foram eliminadas. Ainda há algum uso para praticar técnicas de espada? Fan Xingjian não deu atenção a ele e apenas segurou a mão de Catherine, continuando a guiar seu poder para realizar sua técnica de espada. Então, no final, sua espada cortou em direção ao céu com Zuoji. Com este golpe de espada, Catherine sentiu como se seu corpo, ossos, órgãos internos e respiração se tornassem uma quantidade infinita de poder do ar circundante se reuniu neste ataque de espada. Quando a espada rasgou o ar, uma corrente de ar supersônica foi lançada em direção ao céu. Naquele instante, a explosão ensurdecedora foi como o estrondo de um trovão. A espada Kiss cruzou instantaneamente uma distância de várias centenas de metros e dividiu as camadas de nuvens no céu em duas, criando uma brecha nas nuvens com cerca de 1,5 quilômetros de comprimento. Este foi um ataque de espada com o poder de alguém no auge da primeira transição. Catherine não podia acreditar que tinha sido ela quem lançou este ataque de espada. Ao lado, Jack e Linda também estavam atordoados. Fan Xingjian assentiu e disse: lembre-se desse sentimento. Faça ataques de espada como este no futuro. Depois de dizer isso, ele se virou para olhar para Whitleon e perguntou: você estava procurando por mim? Whitleon sentiu como se todo o seu corpo tivesse enrijecido. Quão poderosa poderia ser a pessoa que cuidadosamente guiou outra para realizar o ataque de espada anterior? Whitleon não poderia nem começar a imaginar. Ele sorriu sem jeito, sentindo-se contido. Olá, estou apenas passando. Suas artes de espadas são incríveis. Fan Xingjian sacudiu o dedo e disse: quantos humanos extraordinários existem na Silver Shield Company? 4. Quantos deles você pode chamar? 4. Chame todos eles. No escritório, Diana tentou ligar para Whitleon, apenas para descobrir que ele não atenderia a ligação. Ela franziu a testa. Esqueça. Se algo acontecer, o Silver Shield deve me notificar. Já deve estar resolvido agora. Pensando nisso, ela colocou o celular de lado e continuou seu trabalho. Afinal, ela só pensava nisso como um caso pequeno e ainda havia um contrato no valor de várias centenas de milhões que ela tinha que assinar por algum tempo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 735, Conflito fora da mansão. Um homem de pele negra, um nativo americano e um homem de pele amarela saíram lentamente do sedã. Eles eram todos humanos extraordinários da Silver Shield Company. Além de uma pessoa que ficou para trás para ficar de guarda no escritório, o resto deles todos correram para cá a pedido de Whitleon. O homem de pele escura usava dreadlocks e vestia um casaco de couro e óculos escuros, parecendo um rapper. Ele balançou a cabeça impaciente enquanto perguntava: qual é o problema? Por que todos nós fomos chamados? Vocês sabem o que aconteceu? O nativo americano, que usava um conjunto de roupas esportivas comuns, respondeu com uma expressão indiferente: ouvi dizer que há um humano extraordinário que é muito forte. Precisamos de nós três para lidar com ele juntos. Muito forte. Quão forte? O homem de pele amarela, que vestia uma camiseta folgada e calças largas, disse enquanto mascava chiclete. Eu ainda preciso correr de volta para jogar. Vamos acabar com isso. Dizendo isso, o homem de pele amarela assumiu a liderança e se dirigiu para a mansão. Todos os três possuíam sistemas e eram humanos extraordinários. Nos tempos antigos, seriam existências capazes de lidar com 10.000 inimigos. Mesmo na era moderna, eles eram existências incríveis. Como tal, eles receberam altos salários na Silver Shield Company. Eles só seriam ativados em circunstâncias especiais, então todos eram muito orgulhosos. No entanto, no momento em que entraram na mansão, uma aura intensa desceu do céu, envolvendo-os. Era como se houvesse uma mão segurando seus corações com força, tornando-os incapazes de se mover. O que é isso? O semblante do trio mudou drasticamente. No momento seguinte, descobriram surpresos que haviam perdido o controle sobre seus próprios corpos. Fluxos de poder foram transmitidos do ar como se alguém estivesse apertando seus corpos, controlando-os para seguir em frente. Logo depois,
Os três humanos extraordinários, que tinham expressões retorcidas e olhos cheios de horror, caminharam lentamente para o gramado. Whitilion olhou na direção deles e gritou: "Vocês estão aqui. Venham aqui." No entanto, vendo que o trio permanecia imóvel onde estavam, Leão Branco ficou atordoado. Ele se aproximou e descobriu que seus corpos não se moviam, mas suas pupilas olhavam ao redor, revelando um forte sentimento de ansiedade. "Vocês não podem se mover?" Vendo os três piscarem furiosamente, Whitilion engasgou. Ele pensou que depois de chamar mais alguns humanos extraordinários aqui, eles seriam capazes de fugir mesmo que não pudessem lidar com Fan Xingjian. Ele nunca esperaria que eles perdessem sem nenhuma rima ou razão antes mesmo de chegarem. Eles nem sabiam como haviam sido derrotados. Neste momento, a expressão de Whitilion parecia extremamente sombria quando ele olhou para as costas de Fan Xingjian. Ignorando os quatro humanos extraordinários observando ao lado, Fan Xingjian continuou a guiar Catherine, Linda e Jack em seu cultivo de artes de espada. Ele também transmitiu um conjunto de partículas físicas para o corpo de Jack enquanto observava as mudanças nos corpos das três pessoas. Enquanto eles continuavam a praticar as técnicas de nutrição da espada, Fan Xingjian podia sentir que mudanças que abalavam o mundo estavam ocorrendo em seus corpos a cada momento que passava. Seus corpos estavam mudando lentamente de humanos para pessoas do Miraculum World. Em particular, Catherine possuía um sistema de musculação que ajudava continuamente seu cultivo. Isso permitiu que seu cultivo fosse mais eficaz e ela poderia até absorver energia de partículas de éter para fortalecer seu corpo. Essa era uma habilidade que só se poderia ter depois de completar a primeira transição, mas Catherine conseguiu fazer isso com antecedência com a ajuda de seu sistema. Interessante. Fan Xingjian podia sentir a circulação do sistema de Catherine. Se eu puder entender os princípios por trás desses sistemas, serei capaz de entender os princípios por trás da minha janela de estatísticas. As várias funções exibindo atributos, habilidades e técnicas, síntese de habilidades e taxa de sincronização de éter. Elas também são um tipo de sistema. Fan Xingjian deu uma olhada em Jack e Linda enquanto pensava: se eu puder mesclar as habilidades de seus sistemas para criar um conjunto de técnicas de espada para eles, poderei entender melhor como seus sistemas funcionam. Fan Xingjian de repente entendeu. Se ele pudesse guiar Catherine para se tornar um cavaleiro enquanto simultaneamente reunia todos os tipos de humanos extraordinários para entender os princípios por trás de como diferentes sistemas funcionam, ele seria capaz de usar isso para obter uma compreensão mais profunda do sistema de cultivo de cavaleiros do Miraculum World. Ele lançou um olhar para Whitilion e os outros três humanos extraordinários com um sorriso. "Vocês quatro desejam aprender artes de espada?" Os outros três humanos extraordinários ficaram atordoados. No entanto, Whitilion imediatamente caiu de joelhos e abaixou a cabeça, dizendo: "É uma honra poder aprender artes de espada com você." Portanto, nos dias seguintes, Fan Xingjian ajudou a treiná-los nas artes da espada, ignorando completamente o que estava acontecendo no mundo exterior. Enquanto eles estavam no meio de seu cultivo, a família Gambino dos Estados Unidos teve um intenso conflito com a família Douglas, a qual Catherine pertencia. Em um curto período de tempo, as forças especiais sob o comando da família Gambino atacaram de todas as direções, matando mais de 20 membros importantes da família Douglas. O ataque causou indiretamente uma perda de mais de 100 milhões de dólares e até afetou os negócios da família Douglas. "Bestade, esses caras estão loucos." Diana bateu com a cabeça na mesa do escritório e disse, enfurecida: "Eles não terão um bom final lutando descaradamente conosco assim. Será que eles querem que ambos os lados sofram perdas?" Embora as famílias ricas dos Estados Unidos possuíssem suas próprias forças militares, nenhuma delas seria tola o suficiente para lutar nos Estados Unidos. A maioria deles brincaria com sua influência, regulamentos e dinheiro. Durante todo esse tempo, eles tomaram cuidado para não exagerar. Eles não seriam assim, parecendo que desejavam fazer de tudo para matar outra família rica.
Parece que é porque o líder da família Gambino mudou, disse Jessica, a bela secretária de Diana. Uma pessoa chamada Atom substituiu o líder anterior, Foron, e se tornou o atual responsável pela família Gambino. Ele enviou muitos humanos extraordinários de suas forças especiais e estamos sendo empurrados para trás. Onde está a polícia? O FBI e o Departamento de Execução da Lei? Para onde foram todos eles? Os Estados Unidos tinham seu próprio departamento que gerencia humanos extraordinários, o Departamento de Execução da Lei. Essa também foi uma das razões pelas quais todas as grandes famílias não agiram de forma imprudente, apesar de recrutar humanos extraordinários. Diana não conseguia entender o quão louco o Gambino havia ficado por eles agirem de forma tão imprudente, ignorando todos os regulamentos. A secretária balançou a cabeça e disse: eles mataram membros da polícia e da FBI sem humanos extraordinários. Não há como enfrentar as forças especiais. Quanto ao pessoal do Departamento de Execução da Lei, não foram mobilizados por algum motivo. Esse lunático. Ao ouvir que as pessoas da família Gambino haviam matado membros da polícia e da FBI, Diana balançou a cabeça ao sentir que a família Gambino havia enlouquecido completamente. No entanto, a família Douglas não poderia perecer com esses lunáticos. Diana perguntou novamente: onde estão as pessoas de Silver Shield? Onde estão o Etilion e os outros? Por que eles não tomaram nenhuma atitude? O secretário lançou um olhar para Diana. A expressão enfurecida do último era muito assustadora, dando a sensação de que uma violenta tempestade estava chegando. Além de Legende, o Etilion e os outros 3 desapareceram. Seus telefones estão desligados e não podemos encontrá-los. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 736. Encaminhado no prédio da sede do Silver Shield, fluxos de fumaça negra continuaram sendo emitidos de dentro do prédio em meio a sons estrondosos. Eram sons de tiros e pessoas brigando. Muitas sombras negras brilharam em alta velocidade pelos corredores, com sua velocidade ultrapassando os limites humanos. Mesmo os artilheiros bem treinados da Silver Shield Company tinham dificuldade em acertá-los e, quando acertavam os alvos, os movimentos dos oponentes não eram afetados. Ocasionalmente, as sombras negras atacavam os artilheiros, pressionando-os contra o chão. Então uma corrente de sangue rompia dos artilheiros com gritos agonizantes. Sons de caixa soaram e uma sombra negra levantou sua cabeça, revelando suas presas ferozes de uma cabeça de lobo. Sob o corpo da sombra, o cadáver do artilheiro já havia sido despedaçado. A sombra negra estendeu sua língua vermelho sangue e lambeu os lábios enquanto uma emoção selvagem queimava em seu coração. O lobisomem ergueu a cabeça e olhou para cima, soltando um uivo que subiu ao céu. Na sequência deste uivo, os uivos de muitos outros lobos ecoaram por todo o edifício. Era como se a cidade moderna tivesse sido trazida para o deserto. No telhado do prédio, um homem com cabelos longos cor de platina estava parado segurando uma espada longa dourada. Ele estava ofegando intensamente, e o sangue escorria de sua testa, costas e panturrilhas. Parado diante dele estava um enorme lobo com pelo preto. O enorme lobo tinha mais de 3 metros de altura e fortes músculos de mármore. Suas garras afiadas eram como adagas, roçando suavemente o chão e deixando listras brancas. O enorme lobo mostrou os dentes, olhou para o homem à sua frente e sorriu. Lenda, você ainda não vai se render? Submeta-se a mim e poderá desfrutar da autoridade para governar o mundo comigo. A pessoa que segurava uma espada longa dourada era o último humano extraordinário no escudo de prata. Lenda. Ele possuía o lendário sistema de troca de itens e era capaz de acumular pontos de amor durante um relacionamento romântico. Ao acumular os pontos de amor, ele seria capaz de aumentar os limites de seu sistema e trocar várias armas lendárias. No entanto, era uma pena que Legend fosse um homem dedicado. Isso significava que ele só conseguia ganhar pontos de seu único amante, fazendo com que seu progresso fosse extremamente lento. Agarrando Levate em 2 com força, Legend disse friamente: Fossa, você era originalmente um humano comum. Como você se tornou um lobisomem?
Porque todas as forças especiais se tornaram lobisomens. Onde estão os outros humanos extraordinários no Forças Especiais? Por que eles não vieram? Tentando descobrir informações. É bom compartilhar algumas com você, disse o Werewolf Fossa. Desde que Fossa se tornou um lobisomem, parecia haver um toque adicional de arrogância em seu personagem. Ele continuou calmamente. Os humanos extraordinários anteriores nas forças especiais não estavam dispostos a se submeter ao nosso mestre, então todos eles foram mortos. Se você não está disposto, tudo o que posso fazer agora é matá-lo. Com isso, ele esfregou suas garras afiadas umas nas outras. No momento seguinte, os dois colidiram ferozmente, e vários ataques de fogo, raio e veneno foram liberados da arma de Legend. No entanto, independentemente do dano sofrido, o Werewolf Fossa foi capaz de se recuperar imediatamente como se fosse uma barata indestrutível. Além disso, o corpo de Fossa era extremamente forte, e cada uma de suas garras parecia ser capaz de produzir fortes vendavais. Sua força, velocidade e resistência estavam acima de Legend, forçando o Legend a ser empurrado para trás repetidamente. Meia hora depois, várias dezenas de lobisomens estavam no telhado. Fossa agarrou o pescoço de Legend com uma mão e o levantou. Vendo como o último era incapaz de se mover, os cantos dos lábios de Fossa se curvaram em um sorriso brutal. Ei, como é? Vocês, humanos extraordinários, sempre nos olharam de cima. E agora? Vocês são apenas um bando de sortudos que ganharam habilidades por sorte. Vocês não têm ideia de como lutar. Agora que ganhamos poderes extraordinários também, vocês não podem nos enfrentar de jeito nenhum. Caixa. Ao quebrar o pescoço de Legend, Fossa fechou os olhos e sentiu o poder fervilhante em seu corpo. Era um poder extraordinário, um poder que ele desejava possuir há muito tempo. Agora, finalmente chegou a ele. Ele era um soldado aposentado comum, recebendo um salário miserável por trabalhar em uma empresa de segurança que mal sustentava. Depois disso, ele se juntou às forças especiais do Gambino, mas também foi outro trabalho de alto risco. Ele não sabia quantas vezes sentira ciúmes daqueles humanos extraordinários e quantas vezes sonhara em ganhar aqueles poderes terríveis. Agora, ele finalmente conseguiu. Deixando escapar um suspiro, seu cabelo começou a desaparecer lentamente e suas presas também encolheram. Fossa voltou à sua aparência humana. Então um de seus subordinados entregou um telefone para ele. Olá, mestre. Nós completamos nossa missão. Eles são apenas um monte de lixo. Fossa disse isso enquanto acenava com a cabeça. Sim. Está certo. Eu entendo. Depois de desligar, um de seus subordinados perguntou: chefe, como vai? Para onde vamos a seguir? Fossa riu friamente e disse: o velho de Douglas ainda está tentando mediar com as conexões que ele tinha no Departamento de Execução da Lei. Ele quer que o governo nos pressione. Nunca teria pensado que mesmo o Departamento de Execução da Lei ficou chocado com o poder do mestre. Eles mal podem esperar para unir forças conosco. Então como eles poderiam usar-nos para... Toda a costa oeste se tornará nosso território. Depois de dizer isso, Fossa se virou e perguntou: Douglas tem uma filha, certo? Onde ela está? Um breve momento depois, muitas sombras negras se espalharam em várias direções. Fossa olhou para a lua brilhante e disse friamente: você deveria se comportar um pouco mais se sequestrarmos sua única filha, certo? 3 horas depois, um avião particular parou lentamente na pista. Além Douglas, que era o chefe da família Douglas, e Diana desceram do avião juntos. Neste momento, um grupo de homens vestidos de preto o cercou. Justamente quando os guardas ao lado de Ellen e Diana estavam prestes a entrar em ação, muitas sombras negras dispararam e arrastaram os guardas para longe, transformando-os em poças de maldade picada em meio a seus gritos agonizantes. Houve apenas um homem vestido de preto que colidiu com uma jovem. Ele foi arremessado para trás por mais de 10 metros, onde então caiu no chão e cuspiu um bocado de sangue. No entanto, ele limpou a boca e se levantou como se nada tivesse acontecido.
Ele olhou para além do Douglas, Diana e a garotinha que estava diante dos dois com uma intenção assassina. Essa garotinha era Helena, a humana extraordinária mais forte da família Douglas. Allen sempre manteve ao seu lado para protegê-lo. Helena tinha um sistema de subir de nível. Isso permitiu que ela continuasse subindo de nível massacrando humanos e animais. Com cada nível acima, ela ganharia 5 pontos de atributo que poderia adicionar aos seus atributos de força, agilidade, flexibilidade, resistência ou reação. A família Douglas continuamente forneceu a ela animais para ajudá-la a subir de nível. Então ela estava atualmente no nível 40 com mais de 200 pontos de atributos. Sua força e agilidade ultrapassaram 80 pontos, e ela poderia ser considerada um tanque humano. Seu ataque anterior havia sido desencadeado com força total. Isso significava que poderia esmagar uma pessoa em uma pilha de carne esmagada. No entanto, apesar desse fato, seu oponente parecia estar ileso. Humano extraordinário. O homem vestido de preto balançou a cabeça. Então, no momento seguinte, ele inchou, transformando-se em um lobisomem com mais de 3 metros de altura. Os mais de 10 homens vestidos de preto ao lado dele também se transformaram em um exército de lobisomens. Como muitos uivos de lobo soaram, o exército de lobisomens cercou Helena e os outros dois. Helena olhou para esta cena com um semblante sombrio. Enquanto isso, os rostos de Allen e Diana estavam mortalmente pálidos quando começaram a suar frio. Diana gritou, vocês estão loucos? Atacar Allen no aeroporto. Isso é uma violação dos regulamentos. O Departamento de Execução da Lei não vai deixar vocês escaparem. Departamento de Aplicação da Lei. O líder dos lobisomens disse com um sorriso. A pessoa encarregada do Departamento de Execução da Lei da Costa Oeste está tomando chá com meu mestre. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.